NFL, etc. 277, terça-feira, 7 de julho de 2026. Eu sou o Ticas e hoje não viemos aqui para falar de NFL. Hoje nós vamos honrar o etc. do nome deste podcast e vamos nos somar às vozes dos humilhados, às vozes dos desacreditados, dos derrotados, dos eliminados. Começando por ele, o nosso especialista no futebol da bola redonda, o homem que você que está aí do outro lado pode não saber, mas este homem já foi repórter de campo, este homem já foi diretor, conselheiro, membro do conselho diretor de time de futebol. Ele é o nosso decano, o Wallace Matos, o nosso Oli. Fala pra gente, Oli, derrota pra Noruega do jeito que foi, com toda aquela ceninha no final, ela chega aos pés da humilhação do vexame do 7-1, ou a gente tá exagerando porque a gente tá emocionado, porque a gente tá fora da Copa mais uma vez? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Eu diria que essa não foi uma humilhação porque a gente jogou contra um arturiano. É um ser extraterrestre que a massa sensitiva definiu bem, né? Que é o seu Haaland. Mas em termos de não reação e de apatia, se iguala ao 7-1. O 7-1 nunca vai ser superado, né, Ticas? Porque dentro de casa, nós tomamos um sapeca iaiá daqueles de uma Alemanha que não era nem pronta para poder conquistar o título e meio que caiu no colo deles esse 2014. Acho que não vai ficar nunca mais ser superado. Mas a apatia dos jogadores me pareceu a comemoração do gol do Oscar. O jogo inteiro, só que foi 90 minutos da comemoração do gol do Oscar. Acho que o 7-1 foi o baque mais pesado, foi o choque. E dessa vez foi só aquela desolação, aquela tristeza profunda de ver que não somos mais quem já fomos um dia no passado e sem perspectiva de voltar a ser. Acho que são decepções diferentes, mas acho que comparáveis sim. Eu acho que a tristeza pós-eliminação ela é de alguma forma comparável. Já sob o aspecto psicológico desse bando de bunda mole, quem nos elucida é ele, o nosso profundo conhecedor das profundezas da mente humana, nosso mestre, doutor, professor das causas e consequências dos pensamentos mais obtusos. É ele, Luiz Vitorino, o nosso Magal. E aí, Magal, faltou psicológico pra aquela galera lá? Pra quem tem filho pequeno, que faz álbum da Copa, foi pior ainda? Eu imagino que tenha sido pior. E de quebra, ainda teve uma eliminação nos pênaltis que acabou de acontecer da sua gloriosa Colômbia, que eu sei que você tem tanto carinho. Então, que semaninha, hein, meu amigo? Como é que tá a vibe por aí? Fala, meus amigos do NFL, etc. É duro, Ticas. Mas o nosso compromisso com o jornalismo nos faz estar aqui mais uma terça-feira. Por mim, eu estaria deitado agora em posição fetal ou chorando no banheiro, debaixo do chuveiro. Não pelo Brasil, pela minha querida Colômbia, que lutou, que quis até o final, que teve vontade, que foi atrás e, obviamente, não conseguiu, Ticas, porque na hora dos pênaltis, o latino é muito emocional. O latino, ele sente. Ele não tem esse toque do descolamento emocional, da psicopatia que o europeu tem. De estar ali batendo um pênalti e falar assim, isso aqui é só o meu trabalho. Isso aqui é apenas mais um dia, entendeu? O latino, ele tá ali na hora de bater o pênalti pensando toda a infância dele, do que vai acontecer. E no caso da Colômbia, pensando também que se ele perder, a vida dele tá correndo risco, né? Então ainda tem mais esse adicional aí de preocupação. Triste, Ticas, mas enfim, são lições da vida, né? E sobre o álbum, Ticas, o que me deixa triste só é não acabar. Eu só quero que acabe esse álbum, senão eu vou falir daqui a pouco. Eu só quero que complete. 48 seleções, R$7 o pacotinho, é realmente dureza, hein? Pra acabar, esse aí tá mais difícil que os anteriores. O Magal já tá indo na figurinhas avulsas R$1 já. Já tá pelando. Melhor do que comprar um pacotinho por 7, é verdade. Vai no garantido, né? Investe um pouquinho mais, mas é o controle de dano. O controle do dano maior pro futuro. Certíssimo. Olha, é claro que a gente vai falar de NFL. Por quê? Porque uma vez eliminados e vendo todos os times, todas as seleções para quem a gente torce eliminados também, é a melhor fase para você reverter a sua atenção para a NFL, ficar na expectativa se o seu time vai chegar ao Super Bowl, mas continuaremos falando de Copa onde? No NFL, etc. Diretoria, o melhor grupo de discussão de NFL e de assuntos aleatórios, esportivos ou não, desse Brasil. Você ajuda este podcast e você participa do grupo através do apoia.se/NFL, etc.
Faixa Patrick Mahomes, R$15 mensais. Lembrando, o contrato do Mahomes aumentou. O Apoia-se do NFL Etc. continua o mesmo preço, R$15 por mês. Participa do grupo e ajuda o nosso humilde podcast a continuar acontecendo, sem a gente ter que ficar tirando dinheiro do bolso para estar aqui toda semana falando 1 hora e meia de NFL para você. Beleza? Se não quiser pagar por mês, paga uma vez só, através do Pixetra, a chave Pix nfletcetera.podcast@gmail.com, manda um salve, manda um capilé, a gente agradece também, e você ajuda este humilde podcast a continuar existindo. Manda um alô pra galera que chegou no chat, a galera que já nos acompanha, já nos prestigia, Anderson Brown, Rafael Viana, Arthurito deu papadex, esse é de casa, Gilson de Souza, que faturou uma graninha apostando nos pênaltis aí da Colômbia e Suíça, Isaac Ribeiro na história, chegou cedo hoje, um abraço pra ele, Shark Nu, nosso Carlos César, com quem estaremos juntos no NFL Game do Rio, mas quem? O Washington Ferreira também eu pulei, tava aqui na área. Inclusive, Magal, aproveitando a participação do Washington Ferreira, mandar uma pra você antes da gente ir pro Headlines. Faltou querência? Os fatos estão aí, né, Ticas? É só você observar. Se tinha um jogador caminhando em campo, se tinha um jogador de palmolescência no ataque, entendeu? Isso é... Os fatos dizem por si só. Mas, infelizmente, né, Ticas, é a beleza da democracia, né? Todo mundo pode falar o que pensa, né? É duro. Inclusive, vou reiterar aqui meus parabéns aos consagrados, aos comendadores, o debate de mais alto nível no grupo do NFL Etc. Diretoria, que não teve ofensa pessoal, não teve, mesmo entre defensores e detratores de Neymar Júnior, todo mundo se comportou, ninguém xingou a mãe de ninguém. Então, assim, ó, comportamento perfeito. Meus parabéns a todos os comendadores que participaram desse debate futebolístico, mesmo no momento de cabeça quente, e se comportaram como verdadeiros lords que são. Último aviso, 2 semanas para você que está inadimplente acertar seu débito. Daqui 2 semanas vamos finalizar as nossas ligas de fantasy. Então, se você quiser passaralho entrar, aí. Passaralho vai vir. Se você quiser entrar, ainda dá tempo. Vai lá no Apoia-se. Esse não adianta ser o Pixetra. Tem que estar lá no NFL de Diretoria para você participar de uma das nossas 4 ligas de fantasy. Com promoção, rebaixamento, tudo organizado, tudo na mesma regra. Você não vai se arrepender. O melhor fantasy do Brasil também é o do NFL, etc. Agora, você que está lá com o nomezinho no Fantasy, com o aplicativo do Yahoo Fantasy baixado, achando que vai jogar e tá inadimplente, você não vai. Então você tem 2 semanas aí para rever o seu apoio, acertar o seu cartão, o seu boleto ou o seu Pix lá no apoia.se, porque senão vai rodar, hein? Sem aviso prévio. Tá dado o recado. Bora trabalhar, hoje é rápido e rasteiro, hein? Hoje vai ser só headlines e treta na TL. Você acha que eu fui muito duro na cobrança? Fala a verdade. Acho que não, o pessoal ama a gente, pô. O Magal acabou de ganhar a camisa argentina, o Anderson Brown tá pedindo o endereço porque ele usou a camisa Alemanha e foi eliminada, Colômbia foi eliminada. O Giants tá eliminado antes do começo da temporada. Ele tá pedindo o endereço do Magal pra poder mandar a camisa da Argentina aqui no chat. Olha, como eu gosto de brinde, o que você me mandar, meu amigo, eu pego. Vou te mandar uma DM depois aí com o endereço, pode mandar a camisa da Argentina, sem problema. Tô de acordo com essa política também. Olha só, continuação daquele caso do cornerback do Lions, ex-Lions, que foi dispensado pelo Lions, Terrion Arnold. Ele acabou pagando a fiança de $1 milhão, foi liberado para prisão domiciliar. Ainda não está decidido se ele vai usar a tornozeleira eletrônica ou não. Audiência na próxima sexta-feira. Enquanto isso, uma vez cortado do Lions, ele passou pelos waivers, ninguém reivindicou. Lembrando, se alguém reivindica pelos waivers, tem que assumir o contrato, e é um contrato de... Eu não lembro agora, eu falei segundo round, mas eu acho que se bobear era de primeiro, final de primeiro round. Então, um contrato relativamente caro para alguém que está envolvido com problemas na justiça, igual o Terrion Arnold, porém, virou free agent, né, passou no Ravens, porém, o advogado dele disse que 3 times já demonstraram interesse em contratá-lo como free agent, ou seja, não precisam ir nos Ravens e levar o contrato de calouro dele. Como free agent, vai negociar ali pelo mínimo de veterano e contar com o serviço do jogador, caso ele seja liberado desse trâmite aí burocrático da justiça, dessa acusação, que até o momento a gente está achando difícil, né? Não só o advogado, nosso insider preferido, Adam Schefter, também referendou, confirmando que 3 times têm interesse em contratar o Terrion Arnold, mesmo com esses problemas todos aí. Só que, vamos lembrar, Adam Schefter, famoso Mr. Editor, para você que não lembra,
aqueles e-mails vazados lá do Washington, na época, Football Team, ou Redskins ainda, nem era o Commanders, em que ele produzia um tweet ou uma matéria, mandava pro presidente de futebol do Washington e perguntava, tá certinho, Mr. Editor? Preciso mudar alguma coisa? Então talvez o Adam Schefter não seja o cara mais indicado aí, a melhor fonte com credibilidade pra gente acreditar que 3 times procuraram o advogado ou manifestar interesse através do agente do Terrion Arnold para contar com seus serviços na próxima temporada. Vocês acham que dá para acreditar? Tem 3 times interessados aí, conforme a gente já tinha cogitado quando veio a notícia primeira na semana passada. E se você tiver que escolher 3 times interessados, quais seriam? Primeiramente, lamentável, né? Lamentável, né? Primeiro, pagar fiança. A famosa clássica, né? Se a saída é dinheiro, a punição é para pobre, né? Já começa por aí. Pagou fiança, basicamente você falou assim, amigão, por 1 milhão você pode causar esse terror que você causou aí, tá tudo certo. E a segunda coisa é ter time interessado. Sendo que cornerback não é um mercado que tá em falta, né? Todo draft aí tem uns cornerbackzinho honesto que dá pra você trabalhar. O Terrion Arnold também é um grande cornerback aí. Dito isso, né? NFL sendo NFL, quem são os times que eu acho que pode ir? Os times que classicamente gostam de um bandido, né? Primeiramente, Kansas City Chiefs. Esse é o primeiro da fila. Esse aí, não acho que vai deixar pra ninguém mais. Cornerback, diga-se de passagem, qualquer mas isso é só um detalhe, secundário ali também vai bem, né? Precisar do jogador da posição é um detalhe. O programa de reinserção social do Kansas City Chiefs é exemplo a ser seguido. É um estudo de caso. Eles não podem ver alguém fazendo uma contravenção que eles querem... Eu tô até vendo, Tica, se eu não me envolvo em algum escândalo, pra ver se eu viro psicólogo do Chiefs. O meu problema é esse, é que eu sou ficha limpa demais, entendeu? Pra mim vai ser Chiefs. Pra mim já tá declarado que vai ser Chiefs. Agora, aproveitando, porque tem muito tempo que eu não dou um apito de cachorro pra eles aqui. Alô, meus haters aí do TikTok. O New England Patriots também gosta de uma malandragem. Gosta de uma safadeza na lateral ali, né? De leve. E tá precisando de cornerback também. Também. Tá, e o terceiro que eu gostaria... o terceiro que eu gostaria, porque esse tá sem pressão de tudo, New York Jets. Pra quê? Porque ela, pelo menos, se ele não vai pagar na justiça, ele paga na carreira, né? Pelo menos ele paga a pena na carreira. Ir pro Jets seria uma punição bem comparável à prisão perpétua para um jogador de futebol americano, né? Imagina se você punisse ele. Qual vai ser a punição esportiva do Terrion Arnold? Vai pro Jets. 10 anos de contrato sem garantido. Tem que jogar todo ano pra ganhar. Eu não sei se ele não se arrependeria de pagar a fiança de $1 milhão. Mas, Tico, eu especular aí times que possam ter procurado o Arnold, você pode botar o pessoal da rabeira, né? A galera que tá lá atrás tentando fazer um rebuild, né? O Titans, por exemplo, é um deles, que a defesa do Titans, a secundária, não é boa também. O meu Miami poderia procurá-lo, mas parece que com os calouros nós acertamos a gente tem apostado, e aí eu particularmente sou fã dessa filosofia que veio do Green Bay, né, com o Jeff Hafley no comando do time, em apostar no draft, né, como o Magal falou, tem uma porrada de corner talentoso no draft, então parece que com alguns veteranos como o melhor nome da NFL, Storm Duck, a gente vai acertar a secundária desta vez. O resto do time é uma merda, mas a secundária é jovem e parece talentosa, então acho que o Miami não se arriscou, porque o Miami é uma coisa mais alegre, não é bandidagem pesada, né? Bandidagem pesada a gente deixa pro New England Patriots, pro Chiefs, são times mais sérios, inclusive na bandidagem. Bons palpites de vocês. Eu acho que o Miami, apesar de estar no full rebuild, ou até porque está no full rebuild, e tá numa nova gestão aí que tá querendo fazer a parada virar séria, né? Trazer credibilidade, vamos aqui organizar as coisas. O Eduardo Bandeira de Mello tá lá no Dolphins agora. É a briga perdida, né, Tica? Você sabe que é a luta perdida. Vamos aturar 3 anos aí de desgraça pra melhorar lá na frente? Porém, um contratinho desse, no mínimo de veterano, um cara de primeiro round com 2 anos de carreira, eu acho que não dá pra deixar passar, não. Então, acho que o Miami é uma boa aposta, mesmo até porque tá no full rebuild, mesmo tendo essa nova gestão aí, tentando dar essa cara de credibilidade, aqui fazemos as coisas diferentes,
Eu acho que assim como o nosso Isaac Ribeiro na história comentou aqui, Browns é um que tem também um apelo meio rebuild, né? Não é barro nem tijolo, não é rebuild total, mas também não é um time pronto, então tem uma oportunidade aí, reforçar a secundária, barato, vamos lá. Gosta de uma ficha corrida também, Brau. Exatamente. E o Chiefs é o Orconcourt, né? É o rei do vamos ressocializar o cara. Esse é pulo de 10. Se aí... o Andy Reid não entrou na tabelinha lá pra ver quem que é esse homem e tal, e deu uma face, ó, fala com o rapaz aí, eu duvido, eu tenho cabelo de novo, nasce cabelo em mim. Um time que deixa as principais estrelas irem a campo com a camisa free for, com o Rashee Rice respondendo por bater pega, machucar todo mundo lá, depois batendo na hora, free for, né? Liberdade para o camisa 4, que não é o do Browns, tá? O outro camisa 4, é o Rashee Rice lá no Chiefs. Então, combina também. Terrion Arnold combina. Nada pessoal aqui, tá, gente? São opções, são opiniões imparciais e totalmente livres de qualquer forma de clubismo. Esses são os nossos escolhidos como destinos preferenciais do glorioso quarterback Terrion Arnold. Vamos ver se ele vai conseguir se livrar dessa acusação, que eu acho que é difícil. Eu acho que mesmo assinando com outro time, deve ir para aquela paid leave, né? Aquela exceção lá do comissário, coloca ele mesmo recebendo o contratinho dele, mas sem poder treinar enquanto essa situação se desenrola, a prisão se for domiciliar enquanto aguarda de julgamento. Ele só pode sair de casa para trabalhar, então, para treinar ou jogar, caso um time contrate. Teremos mais novidades sobre esse caso aí em breve. Celebridade no chat aqui, ó. Renatinho da Lapa, um beijo pra você. Ele não está na terça-feira de choro, ele não está num dos bares da vida dedilhando seu violão ou humilhando as pessoas que não têm talento musical nenhum, tocando um dos seus 672 instrumentos que toca. Tá aqui com a gente, um beijo pra você, Renatinho. Um beijo pra ele, tive a honra de tomar uma gelada com a presença ilustre de Renatinho da Lapa semana passada, junto de Fernando Palacios também. Abraço pra ele. E tem disco novo na área, tá? Confira aí, tem no YouTube, tem no Spotify. Procure Renato da Lapa, confira o novo trabalho, que tá fantástico. Nosso artista maravilhoso, Renatinho da Lapa. E mandar um beijo também pra Luana Lotti, já deve estar preparando aí o seu ranguinho. Ela que gosta de acompanhar a nossa live enquanto cozinha, comidas maravilhosas, muito bonitas, que a gente acompanha lá pelo Instagram. Um beijo pra nossa querida Luana Lotti. Prosseguindo as outras notícias que vão e voltam, são notícias que a gente dá aqui e depois elas têm complementos e a gente faz o famoso switch, que a gente aprendeu lá nos tempos da faculdade, olha, e vai 20 anos e lá vai pedrada, nem sei se tem esse nome ainda, mas a gente falou aqui que o draft suplementar deste ano foi cancelado justamente porque o Brandon Sorsby, o quarterback vindo do college com problema de apostas, estava suspenso da NCAA e aí decidiu se declarar caso houvesse o draft suplementar, a NFL cancelou, porém, o declarou já elegível para o draft 2027. Então calcula aqui comigo. E você, olha, ajuda a gente a calcular, uma vez que você é o nosso especialista em college football. Ele vai ficar suspenso, ele não pode jogar college esse ano. Futebol universitário ele não vai poder. Em 2027, muito provavelmente, ele vai se declarar, então, já para o draft da NFL. Sendo que esse ano ele vai passar inteiro treinando por conta própria. Qual que é a chance desse cara primeiro, ser draftado, segundo, sendo draftado, dar certo num time da NFL? A gente quando trouxe a notícia aqui, até foi breaking news, que tinha acabado de sair, né, Magal, quando a NFL mandou a cartinha para ele lá, falando que não ia ter um draft suplementar, justamente porque ele tinha se inscrito. A NFL, na própria cartinha, aconselhou ele a se declarar elegível para o draft de 2027, né? Então, assim, bom, a liga, ela chancela essa decisão do Sorsby se declarar elegível. Ela também chancela, pelo que botou na carta, a busca dele por se tratar, né, por tratamento diante do vício em jogos, né? E ele tem uma brecha aí, Ticas, porque ele pode participar de alguns treinamentos com a UFL, com a Liga de Primavera. Ele consegue treinar, ele pode treinar sozinho, ele só não pode jogar na UFL sendo não draftado. Aliás, tem essas exceções aí que as ligas abrem. Mas tem essa restrição? Isso é um acordo da UFL com a NFL? Isso é um acordo porque por conta da elegibilidade dele para o próximo draft, entendeu? Se ele não tivesse declarado elegível, ele tivesse no college ainda e foi suspenso do college.
Aí, pô, eu tô suspenso do college, tô querendo um time e tal, pá, vou pra UFL. Aí pode. Aí a UFL pode contratar quem ela quiser. Se eu estiver passando na rua lá, eles quiserem um DT, quer dizer, agora não dá, né? Não dá. Mas pode contratar qualquer um. E depois ele se declara elegível lá, depois de uma temporada na UFL, né? Mas como ele já se declara agora, ele tem que participar primeiro do draft e depois vai ir para outra liga, jogar oficialmente. Mas ele pode, por exemplo, fazer parte de um practice squad. Ele pode, tem alternativa, se ele quiser, tem alternativas para ele se manter ativo e, como é que fala? E jogando, né? E de repente aí o UFL entra num acordo com a NFL e fala assim, pô, deixa o cara. Para começar, vamos voltar no básico. Ele não era um prospecto desses tão fortes assim. Ele virou polêmica por conta, eu até peço desculpas aqui à audiência qualificada da NFL, etc., que eu associei ele a Oregon, na verdade era Cincinnati. Porque é tudo vermelho, eu odeio time vermelho, esses times. Então, Oregon não dá pra saber a cor, porque 300 kits por temporada, cada um de uma cor, não tem a cor. Ah, que cor é Oregon? Não sei. Achei que era verde, mas não sei mais. É verdade. Então, eu achei que de verdade, foi muito mais hype por conta disso, por conta dos problemas que ele tinha extra-campo, do que pelo que ele fez em campo em si. Diante dos prospectos que foram draftados, por exemplo, esse ano, e dos que estão vindo no ano que vem, é difícil ele ser nos primeiros rounds, ele sair nos primeiros rounds, ele ser um cara draftado. Provavelmente ele vai passar o draft inteiro, vai ser free agent, vai tentar aí uma vaga de undrafted free agent na próxima temporada. É algo que é inesperado? Não, mas por conta do hype que acabou sendo feito em torno do nome, eu acho que tá de bom tamanho para todo mundo. Ele vai ter a chance dele. O Wallace tocou no ponto que eu ia trazer, assim. Esse homem é algum gênio da bola? É algum futuro Brady, assim? Porque, assim, e nada contra a questão da doença dele, não tô nem entrando nessa seara, mas assim, eu aposto que se você for olhar, tem um monte de jogador do college aí que tem problemas sérios também, sacou? De diferentes naturezas. A aposta no Johnny Manziel, Magal, foi justamente essa, que era um cara tão talentoso, mas tão talentoso no college, que todo mundo sabia do problema dele com o álcool, e o Browns resolveu apostar que ele curaria. Exatamente. Justamente o cara que vai para Cleveland naquele time deprimente. Só que aí se justifica. Porque você fala assim, se der certo, é um ganho enorme. Eu me lembro, eu nunca esqueci disso. Algum desses programas aí da NFL, que era o John Gruden sentado com o Johnny Manziel, olhando vídeos do Johnny Manziel. Cara, o John Gruden, ele tá tendo orgasmos futebolísticos, assim. Falando... Cara, o papo do John Gruden é naipe, assim, uma nova era. Ele não era ainda... Ele não tinha voltado pro Raiders ainda. Ele era comentarista, analista da ESPN, né? Tinha o... eu esqueci o nome do programa, mas era uma coisa de grind, por causa do Gruden, né? E tinha uma coisa assim o nome do programa. Mas nem lembro se era nesse programa. Gruden Grinders. Mas nem lembro se era nesse programa. Eu lembro que era assim, era o John Gruden com o Johnny Manziel analisando o vídeo. Cara, o John Gruden, o papo dele é assim, futebol antes e depois de Johnny Manziel. As defesas vão ter que se reinventar. Era esse naipe. Agora, esse maluco aí, cara... me parece que é muito falta de notícia, assim, né? A não ser que não, cara, o maluco tem um potencial absurdo. Parece que ele vai ser, cara, um hiper jogador. O que já é uma coisa que eu já não acredito muito, porque o histórico que a gente vê não diz isso, né? Diz que se cria hype lá no college pra vender notícia e tal, depois quando vem pra NFL é uma outra história, é tudo meio aleatório. Mas assim, de novo, espero que esse rapaz se trate, mas NFL, vamos arrumar umas pautinhas aí mais... né? Faça mais sentido, uma fofoca, um chifre, uma coisa mais suculenta, porque esse rapaz aí que joga mais ou menos, que tá com problema, desculpa, tem um monte de gente do college que tem problema também. Puxei aqui, era o Gruden's QB Camp, que aí ele ia puxando os prospectos e fazia ali toda a assistição de tape junto e dava as dicas e pegava a pergunta dos caras pra ver se os caras eram inteligentes e tal. Só que aí depois, na participação dele, Monday Night Football, que ele comentava, e nos outros programas da ESPN, ele continuou
fazendo aqueles papos assim de Johnny Manziel, se bem que o Monday Night Football nem foi muito longe, né? Porque logo no começo da temporada acho que a galera já sacou que não ia longe o nosso menino Johnny Football. Mas enquanto tava no off-season, ele tava nas participações de resenha, de mesa redonda, e eu não lembro mais o nome aqueles matutinos, aqueles da manhã da ESPN, e ele ia falando muito bem do Johnny Manziel. Deu no que deu, né? Mas acontece. Eu só acho que um ano a menos de ritmo de jogo de college vai fazer muita diferença para esse cara. A gente vê aí os casos de Trey Lance, de Anthony Richardson, dos caras que foram draftados com hype, draftados até alto, mas que tinham pouca experiência. E o pouca experiência era justamente no último ano. No último ano deles, antes da elegibilidade para o draft, eles jogaram. Mas eles não tinham muito mais experiência que isso. E quando chegaram na NFL, tiveram muita dificuldade. Eu não sei esse cara que vai vir de 2, 3 temporadas jogadas e uma parada, como que ele vai chegar pro processo aí. Vamos acompanhar. Carlitos Miller na área, hein? Like deixado para escutar amanhã com calma. Muito obrigado. Um abraço para o senhor. Falando em college, o nosso prodígio, nossa esperança nacional de primeiro quarterback brasileiro draftado na NFL, não é mais a nossa esperança nacional de primeiro quarterback brasileiro draftado na NFL. O Davi Belfort anunciou nas suas redes sociais que na preparação para a disputa da temporada 2026 pela James Madison University, optou por mudar para a posição de wide receiver na intenção de aumentar as suas chances de ser draftado na NFL. Então, será que aumenta mesmo? Ou é só mais um futuro corretor de seguros, só que esse vai falar português, além de inglês? Ô, Ticas, vamos colocar aqui na letra fria da lei. Correu do pau. Correu do pau porque correu do pau. Tem gente dando desculpinha aí pra ele, falando que é o quarterback, a altura e tal, não sei o que lá. Irmão, é o seguinte, se é a sua posição, é a sua posição. Ele trabalhou a vida inteira, treinou a vida inteira para ser um quarterback na NFL. Ele já tinha a altura que tem, há pelo menos uns 4, 5 anos. Ou seja, a altura, o déficit que eles dizem lá, já era um handicap contra ele. Tudo bem, na NFL a altura do quarterback tem contado muito, mas com o tempo tem mudado. A primeira pessoa que choca a NFL sendo um quarterback anão é o Drew Brees, que não precisava enxergar por cima do bumbum do OL para poder fazer as jogadas. Como que ele fazia? Não sei. Mas a partir daí já surgiram o Russell Wilson, Kyle Murray, o Bryce Young. Esses aí são fenômenos. São, mas todos foram jogadores de college. Todos eles passaram por esse moedor de carne que é o college. Ele justamente mudou para James Madison University para ter mais chances de jogar como titular, já que ele ficou sabendo que nas outras interessadas por ele, onde ele estava também, Texas Tech e tal, ele iria entrar como arma ofensiva em alguns pacotes específicos dele de quarterback, porque ele pode correr muito bem com a bola, e dele até sendo alternativa para receber a bola. Tudo bem, estatisticamente, aumenta a chance dele entrar na NFL, porque os wide receivers são mais, em cada time tem 4 ou 5, se você contar o practice squad são 7 ou 8, então, claro, aumentam as chances dele ser o primeiro brasileiro a jogar com a mão na NFL. Vamos lembrar que o Caio Santos está lá dando bico na bola há muito tempo. Rodrigo Blankenship, que tem sangue brasileiro, também já atuou. E hoje, infelizmente, não sei porquê, é escanteado pelos times. E ele seria o terceiro brasileiro na NFL, né, de sangue brazuca na NFL. Né? Calma aí, que você esqueceu do nosso amigão. Não, tem o Duzão. Peraí, pô. Tem o Duzão. Que o meu Miami fez a caridade de deixar ele disputar alguns snaps. E ele jogou, ele entrou no jogo. Alguns snaps entrando no jogo, mas tudo bem. Ok, esse é o quarto. Muito bem. Mas eu vou lembrar que essa troca de posição também não é fácil. Alguns jogadores de sucesso, aí você lembra logo do Julian Edelman, que foi draftado como quarterback, que vira o anão preferido do Tom Brady até ele sair do New England Patriots, e o burro do Edelman não seguir ele e ir para Tampa Bay, porque eu teria feito isso, eu obviamente não ficaria para trás para poder apagar a luz,
com o tio Bill, Julian Edelman, é um grande sucesso. O Richard Sherman também, que foi a vida inteira quarterback e trocou no último ano de college a transição para a NFL para virar corner, na verdade wide receiver, né? Foi a vida inteira wide receiver e trocou para corner. Mas isso a gente reputa com os treinadores de posição vendo assim, menino, você não consegue agarrar a bola, vai virar corner, né? Ele na NFL o pessoal muda isso a sangue frio. E dois caras, que agora o Miami acabou de draftar um cara que fez a melhor transição que tem. O Jacob Rodrigues, que o Miami draftou para ser o Mike, né, o cara que comanda ali os linebackers, ele era quarterback. Então, quando você faz essa transição, fica mais fácil. O quarterback tem que pensar o jogo, e quando você vai para a defesa, você pensa como um quarterback. E ali, nesse ponto, você ganha muita vantagem, porque você ganha vantagem na leitura das jogadas que o próprio quarterback pode fazer. E o outro é um cara que me deu muita alegria no Fantasy, tá? Terrell Pryor foi o maior sucesso. Esse eu acompanhei a carreira inteira. Ele foi o maior sucesso saindo de quarterback e indo para wide receiver que eu vi. Teve temporada de 1.000 jardas. Inclusive, nessa temporada de 1.000 jardas, lança 8 touchdowns. Ele lança 8 touchdowns. Recebe, acho que 10 ou 11 touchdowns nessa temporada de 1.000 jardas. Então, assim, para mim, esse foi o supra-sumo. Agora, o Terrell Pryor tinha quase 1,90. Tinha 1,88 de altura. O que não vai ser uma vantagem para o próprio Davi Belfort. Provavelmente vai ser draftado para ser um slot receiver, alguém que vai, se for draftado, para ser utilizado como uma arma ofensiva de proximidade. E realmente acho que ele correu, ele afinou de ser um quarterback na NFL no draft. Eu sou jornalismo verdade, vou trazer uma frase aqui. Abre aspas. Eu tenho certeza, se o Davi tiver a minha mentalidade de luta, de guerra, ele consegue ultrapassar o Tom Brady, a lenda Tom Brady. Eu tenho certeza disso. Fecha aspas. Essa frase, Ticas, foi dita pelo pai do Davi Belfort. Rapaz, um tal de Vitor, seu Vitor. O seu Vitor falou essa frase há quase 3 anos atrás, dia 13 de julho de 2023, dando mais uma comprovação da sabedoria popular de que falador passa mal. Você conseguiu lá em 23 cravar essa reportagenzinha aí, um monte de canal. Agora você tá vendo aí, ó, afinou. Vamos ser honestos aqui? Afinou, concordo com a Alice. É você olhar a situação e falar assim, se for por esse caminho não vai dar. Qual é a outra chance que a gente tem aqui? Pô, vamos tentar então aqui de wide. E concordo, não sei se vai dar, porque eu acho muito difícil que alguém consiga fazer uma transição dessa. E lembrando, né, o Wallace trouxe os casos de sucesso aqui, que são o que a gente chama de evidência anedótica. Que é assim, 15 mil wide receivers foram draftados, jogaram no college esse tempo. O Wallace falou aqui de 5 casos que serviu para alguma coisa. É muito difícil o cara ter jogado de QB a vida inteira, não ser um QB de altíssimo destaque assim, né? Fez umas movimentações ali durante o college para tentar melhorar a chance dele, e de repente você vai competir com o cara que é o wide receiver desde que ele tem 7 anos de idade, 8 anos de idade. Isso é muito difícil, assim. Vai ser muito difícil. E, de novo, é uma posição também que costuma chover no draft. Sempre tem uns maluquinhos honestos ali, sacou? Sempre tem um carinha que corre bem, um carinha que é inteligente, que é dedicado, que vai conseguir fazer alguma coisa. E antigamente você ainda tinha a barreira do físico, né? Hoje em dia não tem mais a barreira do físico. Tem um monte de frango aí que é wide receiver e joga bem, pega a bola, né? Nosso Sauce Gardner aí, o garotão. Então, assim, eu acho que é um movimento de desespero. Sendo bem honesto, eu não tenho nada contra a figura dele, né? Porque assim, a gente não escolhe os pais, né? Ele nasceu aí. Não tenho nada contra a figura dele. E o muito pai pelo contrário. entrar no hype, por mais que a gente não seja um cara que a gente admire, mas o pai entrar no hype e querer usar a influência pra hypar, eu acho que é até ok. O paizão lá, atacar de paizão, eu não vejo um problema. O meu problema é com gente que se dispõe a ser insiderzinho, influência, até jornalista. Exatamente. Que atua com desonestidade intelectual,
falando que quem fala a real do que está vendo, tá torcendo contra. Aqui na NFL, etc., a gente vai ser sempre do tamanho que a gente é, porque aqui nunca vai ter desonestidade intelectual para ganhar like. Só que na timeline do Twitter aí, da NFL Brasil, NFL Twitter Nacional, o que você vê, cara, tem gente que ali que é gente boa, que produz conteúdo bem, mas na hora de ver um like passando na frente, não resiste e vai na bola de segurança. Então, com isso aí, eu fico bolado. O Davi parece um moleque mó maneiro. E eu acho que tá tudo bem também ele tomar essa posição. Agora, a gente tem que pensar se tudo que foi construído, essa expectativa aí, ela foi honesta ou não. E parece que não foi. Né? E olha que eu tô falando aqui, eu acho que o Magal também, a gente fala olhando o college até mais de longe. Eu não faço ideia de qual que é o nível da James Madison University e ele não conseguiu se firmar e ver perspectiva de se firmar como um quarterback lá. Eu não sei qual que é o nível da James Madison. O Oli pode falar até melhor. Mas olhando com esse distanciamento, parece que é um negócio que está totalmente fabricado já tem tempo. Ele foi para ser titular. Ele foi para ser o quarterback. E chegou lá, percebeu que não seria. E aí ele resolveu dar espaço. E a decisão é dele. Mas aqui é a honestidade de a gente falar. Gente, ele correu. Fazer o quê? Mas normal também. Talvez eu mudasse de posição se eu soubesse ou quisesse mais chances na NFL para ganhar mais chances. Mas o que eu tô falando é que foi criada uma grande expectativa de que a gente teria um QB brasileiro no próximo draft lá. Exatamente, vamos reiterar. Não tem problema nenhum em mudar o rumo na expectativa de ter uma perspectiva melhor lá na frente. Só que também não é garantia, né, tô falando aqui que não é garantia. Só que tem que ser honesto com tudo que foi alimentado dessa decisão para trás. E às vezes a galera não é honesta nesse sentido, né? Não, e que fique claro, assim, não discordo dele. Eu, no lugar dele, faria a mesmíssima coisa. Eu tô aqui me dedicando. Eu quero jogar de QB. Eu tentei por um lado, tentei pelo outro. Muito provavelmente, mais de uma pessoa realmente entendida, não um falador de groselha igual o pai dele. A pessoa realmente entendida virou pra ele e falou assim: meu querido, você não tem condição de competir com outros QBs. Se você quer ter uma chance de jogar na NFL, eu pegaria agora e faria uma transição para você ter um tempo de treinar como wide receiver, botar números, para de repente você construir números e sim, você usar a experiência que você tem de QB a seu favor. Porque aí eu concordo, entre eu pegar um wide, whatever, vamos pegar ali uma 7ª rodada, tipo o Edelman assim, uma 7ª rodada, tem um wide receiver padrão, tem o Davi Belfort, um wide receiver de padrão para menos, mas que já jogou de QB. Numa 7ª rodada, eu vou nele. De repente ele tem. Porque eu posso fazer uma graça ali, né? Eu posso fazer uma graça dele lançar uma bola, né? Ele não vai ser um jumento lançando uma bola, né? Não. Então, assim. E de novo, entendo o fato do pai dele querer montar na hype e querer botar ele pra frente, porque eu de verdade, assim, eu entendo que na cabeça dele funciona assim. Tipo, pô, se a gente construir uma hype, se tiver um movimento, alguém compra. Só que a coisa não é por aí assim na NFL, entendeu? A galera é muito... Na hora de tomar a decisão de assinar o contrato, a galera é muito crítica, entendeu? O cara vai querer olhar o número dele, vai querer olhar a estatística dele, vai ter o scout lá, cujo trabalho é fazer isso, olhando pra ele. E quando a gente fala que é dele correr do pau, juro assim, no melhor sentido. Não, de você olhar e falar assim, cara, eu não tenho como competir ali, sacou? Então eu vou vir pra cá, onde eu tenho uma chance melhor. E concordo, acho que ele tá certíssimo. Eu torço pra caralho pra que ele vá, de verdade, pra que ele consiga uma vaga de qualquer coisa. Agora, é fato que esse movimento é um movimento que levanta sinais amarelos, assim, entendeu? De que a coisa não foi conforme planejado. Mas tudo bem, cara, tomara que ele dê certo, entendeu? O cara não tem culpa de nascer na família que ele nasceu, né? Apesar que a mãe dele não tem problema nenhum. O problema é o pai dele, né? Que também, coitado, né? Acho que já tomou muita pancada na cabeça também, já não deve estar funcionando ali muito 100%. Pancada na cabeça é o próximo tópico, relaxa aí. Deixa eu só fazer um complemento aqui, porque a gente falou um pouquinho do passado. O momento decisivo dele foi ir para Texas. Quando ele chega em Texas e não consegue ser o titular no segundo ano dele lá, ele percebe que precisa sair de lá para jogar. E saindo de lá, provavelmente a chance dele de ser draftado já diminui. E quando ele chega na James Madison, ele percebe que não vai ser titular, e ele fala, agora eu tenho que tomar uma decisão. Se eu quiser ir para a NFL, eu preciso trocar de posição.
Acho que foi essa a dinâmica do que aconteceu. Tô com vocês no sentido que a gente vai torcer por ele. Uma história fantástica, esse cara chegar na NFL. Seria maravilhoso, assim, em várias camadas. Tanto pro esporte como história, como por ele mesmo. E aí, que seja também feita justiça aqui, né? O pai dele foi um cara muito foda, por um período curto de tempo, mas ele foi um cara muito foda no UFC, na época a gente tava aí hypando ainda o UFC, não era do tamanho que é hoje, mas era um cara que a gente torcia, acompanhava e era maneiro de acompanhar. Então, ele construía a história dele, chegar no topo do esporte profissional que ele joga, seria muito maneiro. A gente não vai deixar de torcer, só que também a gente não vai ficar fingindo aqui que a chance é muito baixa, né? Até pela mudança nessa altura do campeonato, depois de 3 anos comendo banco no college, aí foi pra UCF, veio pra Texas pra ser reserva, Virginia Tech, sei lá, rodou, né? Então, quando vocês estão falando, não tem nome, não tem sobrenome pro scout da NFL. Ele vai olhar assim, deixa eu ver o scout desse cara aqui. Ele vai ver lá, não, 1 ano de banco numa universidade, foi pro transfer portal, 1 ano de banco na outra transfer portal, foi pra terceira pra ser titular, mudou de posição. Cara, eu acho que já começa alguns passos pra trás. Agora, pode ser que ele se encontre também, coma a bola, vire o novo demônio baixinho do slot, igual o Julian Edelman. Pô, pode, tomara, né? Mas não parece ser o caso. E aqui a gente também não vai ficar... tem expressão em inglês, né? A gente não tem uma similar, né? Passando batom no porco, né? O porco tá lá no chiqueiro, ele tá lá no chiqueiro. A gente vai passar o batom pra ficar bonitinho. Aqui a gente tem que jogar com a verdade. Vamos ver no que vai dar. Agora, é muito legal que todo baixinho ele tem 1,80 no college da NFL, né? Ninguém todo tem menos de 1,80. da NFL é do nosso tamanho. Não, ninguém tem menos de 1,80, pô. Tá. O Vitor... a trava o Davi da chuteira. O Davi Belfort é do meu tamanho, cara. Eu tenho 1,73, pô. Que problema que a pessoa tem de falar 1,73, 1,75? Wallace, eu tenho 1,88. Os caras mais baixinhos da NFL são só 8 centímetros menor que eu. Não é, pô. Cara, isso é muito mentira, velho. Eu já vi jogar ao vivo, pô. Não dá, né? Sempre tem uma régua mais generosa ali. Pra fechar o Headlines, como sempre, tem uma notícia triste, e essa foi pesada, cara. A morte da mãe do defensive end do Ravens, o Calais Campbell, supostamente assassinada pelo irmão que tem suspeita de diagnóstico de esquizofrenia. Então você imagina essa tragédia familiar, uma tragédia daquelas sem precedentes, e me pega muito tanto por ser fã do cara, a gente estava comentando da volta dele para mais um ano aqui, a volta dele pro Ravens, o cara que é Walter Payton Man of the Year já conquistado, joga com Pet, queridíssimo por onde passou na NFL, na mídia, nos times, entre jogadores, entre adversários, todo mundo adora o cara, e aí ele veio nesse momento de volta pro Ravens, a alegria dele por jogar mais um ano, a alegria dele nas entrevistas, para ser surpreendido com uma notícia dessa, batendo na porta aí poucas semanas do início do training camp. Então a gente se pergunta, até o cara já estava cogitando parar, né? Ele não era uma garantia que ele ia voltar para esse ano e decidiu voltar porque teve uma proposta do Ravens. Então, será que uma notícia dessa, uma tragédia desse tamanho, pode afetar a cabeça do cara e fazer ele mudar de ideia, desistir de jogar a temporada, decidir parar mesmo, ou uma vez que ele decidiu, até para seguir o legado e para poder não ficar, né, focado na tragédia, vocês acham que ele joga normalmente? Como que isso chega, né? Como que chega essa notícia aí às vésperas da temporada começar para valer com o training camp? Eu acho que as duas coisas são possíveis, Ticas. Tanto ele pode não encontrar condições de jogar, que vamos lembrar, né? Não é simplesmente jogar como é pra gente ir pro trabalho, né? O nível de exigência individual, o nível, inclusive, do quanto que o trabalho atravessa a barreira pessoal, né? E toma conta da sua vida é bastante diferente, né? Você não consegue viver uma vida pessoal a não ser em algumas brechas, né? Que é um detalhezinho que às vezes a gente pega despercebido, né? A gente assiste um quarterback aí na Netflix, por exemplo, e aí tem lá a mulher do Kirk Cousins e fala, hoje é dia de folga, aí é legal que ele fique em casa. Tipo, isso é um dia da semana. O resto do dia o cara vive para o trabalho, né? Então, pode ser uma estratégia para o cara conseguir lidar com essa questão agora, né? Focar no trabalho, enfiar a cabeça ali e conseguir se isolar dessas outras coisas.
Agora, pode ser que ele simplesmente não consiga. Eu acho que as duas coisas podem acontecer. Acho muito triste pela conjunção de fatores, assim, né? A questão de saúde mental do irmão e o irmão acabar, quer dizer, ainda não está confirmado, né? Mas aparentemente está envolvido com a morte da mãe. E assim, né? Psicopatologia não é a minha área, que fique bem claro. Mas uma coisa que eu queria destacar, que às vezes a galera talvez não tenha muita perspectiva, é que assim, quando a gente fala que a pessoa tem esquizofrenia, ela tem alucinações. Então, por exemplo, ela pode ouvir vozes, né? E aí qual que é o detalhe? Não é ouvir vozes do tipo só ouvir vozes. Pode ser tão convincente a ponto da pessoa de fato acreditar que aquela voz que ela está ouvindo é real. Aí vou dar um exemplo super rápido. Há muitos anos, quando eu estava no início da faculdade, né? Então, uns 25 anos aí. Tinha um cara que ele tinha esquizofrenia e o problema é que ele sumia. Ele sumia porque você dava um mole assim de 2 minutos, ele levantava e saía correndo. E saía correndo. Ele corria até a exaustão. Ele corria quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. E aí qual que era o lance? O que ele dizia é que ele ouvia Jesus Cristo dizendo que ele tinha que correr. E por isso que ele corria. E aí qual que foi o lance? Não é porque eu tô contando isso, né? Porque o meu professor me contou isso na faculdade, eu nunca esqueci. Ele falou assim, cara, a gente pode olhar e falar assim, pô, mas o cara ouviu uma voz e saia correndo. Ele falou assim, mas imagina que você é uma pessoa religiosa e você tem certeza absoluta que quem está falando com você é Jesus Cristo. Jesus está falando com você. E ele está falando com você, corre. Você não vai correr? Se você é uma pessoa que acredita em Jesus, você tem certeza absoluta do tipo assim, cara, ele transmutou na sua frente. Apareceu lá de Bárbara, não sei o que, e falou assim, Ticas, corre. Wallace, corre. Até se você for meio ateu, você vai correr. E aí qual que é o lance? Na dúvida, né? Sai correndo e depois resolve. Exatamente. Então às vezes a gente pensa assim, igual pô, o Jô cara... Soares com a caneca, né? O Jô Soares fala assim, se a caneca falar comigo bom dia, eu vou responder bom dia. E aí qual que é o lance que a gente tem que imaginar assim? Pô, mas o cara ia matar a mãe dele? Cara, dependendo do tipo de alucinação que ele tá tendo, pode. E não porque ele seja uma má pessoa nem nada disso, sim. Porque esse é o tamanho, o nível da gravidade desse quadro, sacou? Então é muito triste, cara. É muito triste. Vou ser muito honesto, assim. A minha tendência é achar que ele vai jogar. Porque eu acho que vai ser muito mais fácil ele enfiar a cabeça no trabalho e não ter que ficar lidando com isso no dia a dia, porque é um trabalho que é fácil de te absorver, né? Não é um trabalho que ele vai ter que voltar todo dia para casa, que ele tem problema de grana, que ele, entendeu? É um trabalho que é fácil. Inclusive, se ele quiser, assim, se ele quiser mudar de casa, se ele quiser mudar de cidade, ele quiser morar numa outra cidade perto ali do estado, ele tem condição de fazer isso, né? Então, ele tem mais como se isolar. Eu acho, se eu fosse chutar, que seria a maior tendência. Mas, sinceramente, eu só espero que o cara consiga lidar com isso tudo aí e tomara que o irmão dele não esteja envolvido, assim, que seja só alguma outra situação. E duas coisas vão ser importantíssimas nessa hora, né, Ticas? Primeiro, a relação que a mãe dele tinha com ele jogar futebol americano. Ela gostava, ela sempre apoiou, ela fazia questão, ela fez sacrifícios para ele estar em campo. Porque aí, nesse momento, o melhor jeito de homenagear ela vai ser a permanência dele por mais um ano, homenageando a mãe em campo. E a segunda, e não menos importante, é o abraço do próprio Ravens. A galera, e assim, acho que isso não vai ser difícil com o Calais Campbell, o cara super de grupo, super influente, super pra cima, né? Quem agora tem que ser por ele é a galera do Ravens, né? Devido ao tamanho, acho que o Derrick Henry tem que dar um abração dele e tirar ele do chão quando ele chegar. Muito, muito tenso, uma tragédia daquela, sem precedentes mesmo, mas eu concordo que às vezes a gente inverte a questão do jogar ou não, porque às vezes o jogar passa a ser uma válvula de escape também, né? Passa a ser a distração que ele precisa para poder ir lidando com essa tragédia de maneira mais paulatina, de forma mais gradual. Porque se ele decide não jogar e ele vai ficar imerso na questão de lidar com esse luto, com essa tragédia, aí realmente é tempo integral, né? A cabeça pode pifar de você ficar só por conta de viver esse luto. Uma tragédia desse tamanho. E é muito triste, né? Um dos melhores caras aí da NFL passar por uma situação dessa. Não que um cara ruim merecesse, mas você vê que as tragédias, elas estão aí
disseminadas até nos melhores caras, né? Muito triste. E só uma atualização rápida. Saiu o resultado do estudo do cérebro do Marshawn Lynch, aquele DL do Cowboys, que se suicidou em meio a uma perseguição policial em novembro do ano passado. E aí a família decidiu doar o cérebro para estudo. E foi comprovado, mesmo aos 24 anos, já apresentava a ETC, a encefalopatia traumática crônica de estágio 1. Então já tinha um começo de processo ali da CTE, né, da ETC, na tradução, e muito provavelmente algo que pode ter influenciado nessa tragédia também, nesse caso. Então a gente já desconfiava e a gente está sempre falando que esse acompanhamento psicológico é importante e o protocolo tem que estar sendo revisto sempre, porque você vê um cara início de carreira ainda profissional, já estava com o estágio 1. Imagina, chega no final da carreira. Tudo isso precisa ser sempre um sinal de alerta para a NFL seguir. Mas chega de falar sério. Bora falar de zoeira, de fofoca, de coisa mais leve, com o nosso glorioso Treta na TL. Não teve atualizações da novela da Diana Rossini. Tava ela toda feliz lá, comemorando o 4 de julho, com a família inteira, com o maridão, os filhos, no cruzeiro. Super feliz, então tá tudo bem. Do outro lado, o Mike Vrabel também estava com a esposa no casamento da Taylor Swift com Travis Kelce. Daqui a pouco vamos comentar. Tudo bem também. Porém, o Brandon Aiyuk continua coringando nas redes sociais. E dessa vez, ele pode ter se complicado, porque ele cresceu para cima do até então passa reconhecido pela liga Jayden Daniels. Pode ser que o Brandon Aiyuk tenha acabado de queimar a última chance que ele tinha de jogar para um outro time da NFL essa temporada. Tudo começou quando o Jayden Daniels estava num jogo da Copa lá em São Francisco e um torcedor do 49ers identificou o Jayden Daniels lá no camarote e começou a gritar pro quarterback não dar moral pro Aiyuk, que o Aiyuk era um doido, que o Aiyuk tinha mais que sifo aquilo mesmo, entendeu? E o Jayden, quando ouviu o torcedor do 49ers falando isso, ele começou a dar pala. Você viu o vídeo, o Jayden tá gargalhando, tá rindo do cara lá, falando com ele e dando muita pala, dando gargalhada. Aí o vídeo viralizou, obviamente chegou até o Brandon Aiyuk, que correu pro Instagram para atacar o seu ex-quarterback. Chamou ele de meninão da mamãe, falou que ele tinha que assumir as rédeas das suas atitudes, que tinha que apoiar a ida dele pro Commanders, que juntos eles iam fazer estrago. E aí o Jayden só respondeu com aquele meme do Kevin Durant, com os 2 polegares para baixo, tipo, negativo. O Aiyuk depois viu que mandou mal, tentou remendar, tentou vir com aquele combo de palavras motivacionais aí, vamos lá 5, vamos acabar com eles, vamos quebrar tudo, jogando pelo Commanders e tal. Aí o Jayden só respondeu com aproveite a aposentadoria. Depois os dois deletaram seus respectivos posts e pararam de se seguir. Então agora eles não se seguem mais. Que aí é a última nota, né? A última linha do rompimento de uma amizade é deixar de se seguir no Instagram. E agora os dois não se seguem mais. Então, se tinha alguma mínima chance do Aiyuk conseguir a dispensa forçada do 49ers e jogar pelo Commanders, perdendo o último amigo na liga, eu acho que agora não tem mais, agora é partiu INSS. O Brandon Aiyuk tá com o famoso... Eu ia falar que era um negócio dando bote, mas eu vou segurar aqui. Respira, Wallace. Esquece familiar. Então ele tá com FOMO, na verdade, né? O Fear of Missing Out, né? Medo de perder alguma coisa. Então ele tá prestando atenção em tudo. E aí, nesse momento, a cabeça fica confusa. A gente pode combinar um pouquinho do bloco anterior, que ele deve ter tomado algumas pancadas e o CT já tá começando a bater. E ele tá escutando vozes, como o Magal disse aqui, e não são as vozes que tem aconselhado na carreira, até porque parece que ele não tem mais agente, né? A gente fez dando as notícias aqui, porque tinha um agente, aí o agente assinou, não assinou, desassinou e saiu, então assim, parece que agora ele não tem mais agente. Então, essas vozes que ele está escutando não são Jesus, nem um arturiano, e nem as vozes aconselháveis de alguém que quer ver o empregado. Está escutando as vozes da própria cabeça e está se perdendo
sendo um Antônio Brown sem nunca ter feito o que o Antônio Brown fez em campo. Mais um capítulo de por que jogador não pode ter acesso à própria rede social. Tem que deixar na mão da assessoria. O que o Jayden Daniels tem que ser atraído por esse ciclone de titica do Brandon Ayuk tentando arrumar um lugar pra jogar? Você tá de férias, filhão? Você tá curtindo Copa do Mundo? Vai curtir Copa do Mundo. Vai descansar, setembro tá batendo na porta. Ano passado você não conseguiu fazer um serviço muito legal lá no Washington, não. Você tem trabalho pra fazer esse ano. Então vamos parar de arrumar confusão? O tempinho de rede social, vamos fazer outras coisas? Ele devia estar usando na academia, né? Porque uma das coisas que ele não aguentou a pressão foi porque tá fragaço, né? Eu nem quis entrar nessa seara. Quando o Pauteiro lançou aqui, a última coisa que ele esperava era culpar a vítima. Não. Mas a vítima tem culpa. Por quê? Porque o Brandon Ayuk falou o negócio, você sempre tem a opção de fazer o quê? Ignorar. A indiferença é uma ótima resposta para esse caso. Colocar mais uma plaquinha no supino e desconta no... Ah, você viu que o Brandon Ayuk tá falando de você? Desculpa, eu tô ocupado com a pré-temporada. Setembro já tá chegando. Tô puxando. Desculpa. Ah, ele vai jogar com você. Eu não sei, eu não sou GM do time, eu não participo dessas decisões. Eu acho que a gente tem que pensar no que é melhor pro time. Acabou, cara. Media training do Magal aqui de graça pra você em 20 segundos. Então, eu acho que tá errado. E o Brandon Ayuk, cara... Entendo isso, o Brandon Ayuk ele está ficando radioativo, ele está sendo problemático você se aproximar dele. Então eu tenho certeza que o papo interno da NFL já é meio assim, ó, não fica dando conversa o Brandon Ayuk não, hein? Não vem dele pedir coisa pra você aqui não. E deve estar rolando aquela coisa meio chata do Brandon Ayuk, deve estar mandando mensagem pros conhecidos, porque os amigos já devem ter passado, né? Já chegou na camada dos conhecidos. Ô, velho, dá um toque aí no GM aí, porra, vê se ele... Mandando vídeo, pô, aqui como é que eu tô, pô, tô treinando pra caramba. Porra, o cara pede pro cara me dar um contrato aí, dá um toque aí. E os caras assim, porra, velho. Pô, é problema, né? Pô, vou ver pra você. Vamos tá vendo isso daí. Vamos marcar. Tendo que dar essas respostas pra ele. Não pode. Então, de novo, foi garoto, tá? Não tem que entrar em conversa de Brandon Ayuk. E Brandon Ayuk... Esquece, gente, esquece. Enquanto ele ficar seguindo o playbook de Antônio Brown, ele vai conseguir carreira de Antônio Brown. É isso que ele vai conseguir. Dito isso, fico muito feliz, espero ao máximo de loucuras possíveis de Brandon Ayuk para ajudar o nosso pauteiro aí. Eu já acho que tem uma outra versão dessa história que vocês estão desconsiderando. Desde que começou o Ayuk a coringar no Instagram, estão sempre falando de Comendes porque ele é parça do Jayden Daniels, porque eles jogaram juntos em Arizona State, lá em 2020, sei lá, 2019. Então, essa relação veio sendo forçada até, às vezes nem era tão amigo assim, mas veio sendo promovida pelo hype da mídia e das doideiras do Brandon Ayuk no Instagram. Eu acho que o Jayden Daniels, ele estava esperando uma oportunidade de poder rachar fora dessa conversa. E aí, deu a pala na cara do torcedor do 49ers que quer ver o Ayuk pelas costas. Já esperando uma reação, a reação veio... Aí ele falou, meu amigo, é agora, vou acabar de azucrinar esse cara, ele vai romper comigo, nunca mais vou ser associado a Brandon Ayuk, porque isso tá queimando meu filme. E estratégia perfeita. Agora não vai mais pra Comendas, vai mais pra lugar nenhum, e o Jayden Daniels tá livre. Perfeita a estratégia do nosso chassi de grilo, Jayden Daniels, tá? Vocês estão desconsiderando que ele pode ter jogado um xadrez 4D aí com o Brandon Ayuk, que obviamente chegou e cagou no tabuleiro inteiro. Mas deu certo. E agora o Jayden Daniels tá soltinho, tá livre desse karma aí de Brandon Ayuk. Pior que não vai acabar, né? Semana que vem vai ter mais Brandon Ayuk aqui no Treta na TL. Falando em Copa do Mundo, tá bombando a velha discussão. Ela sempre volta aí nos momentos de Copa do Mundo, né? Por que que os Estados Unidos não conseguem ter um time de ponta no nosso futebol da bola redonda, enquanto eles têm times dominantes em praticamente todos os esportes. Os esportes olímpicos também são uma potência. E aí, recentemente... Jason Kelce e Gronk, cada um em um podcast diferente, o Jason Kelce no dele. E o Gronk eu acho que é dele também, né, com o Edelman. Cada um disse a mesma coisa, e é uma teoria que a gente já cansou de ouvir, que a seleção americana nunca vai subir de nível, porque os melhores atletas jovens sempre vão priorizar os esportes americanos que se traduzem em oportunidades financeiras melhores, seja o futebol americano, o basquete ou o beisebol. Os moleques mais atléticos ali na hora de escolher uma high school para disputar campeonato sério, para poder ir para
uma bolsa de universidade e poder profissionalizar, eles vão escolher os esportes que dão mais retorno. E o futebol da bola redonda ainda não está no nível de dar esse retorno nos Estados Unidos. Vocês acham que faz sentido? Realmente o futebol lá perde os melhores atletas para os outros esportes? Ou não? Porque quem quer jogar soccer, futebol da bola redonda, joga, só que quem é cintura dura nunca se dará bem com a nossa pelota. O estadunidense, ele me intriga muito. De fato, ele é a figura que para mim mais se assemelha é o menino mimado. Tipo o sobrinho o primo do Harry Potter. Eu esqueci o nome dele, porque eu não sou... Aí me falha a referência. Potterista, eu não sou um potterista. Também não. O menino lá, né? O primo do Harry Potter que é esculachado lá na casa dele, né? Os Estados Unidos, pra mim, é aquele menino que a família passa a vida inteira dizendo que ele é o melhor do mundo, que ele é o mais bonito, que ele é o mais inteligente, e ele de fato acredita. Aí quando ele se confronta com a realidade, ele não consegue conectar essa realidade, né? Então, igual o primo do Harry Potter não consegue ver assim que o Harry Potter é o bambambam da família. E o estadunidense médio não consegue entender o seguinte: o fato do seu time ser ruim é porque vocês não têm tradição, pô. Porque o moleque não joga bola na rua. O moleque não joga bola no colégio. Não é porque o melhor atleta prioriza o futebol. Não, é uma questão cultural. É o que vocês fazem ou o que vocês deixam de fazer. Se você faz um sobrevoo em qualquer cidade do país, não interessa o tamanho, você vai ver uma porrada de campinho espalhado. O que, inclusive, é mais fácil. Porque basta você ter um campinho, uma bola, e você joga um futebol, pô. Agora, como é que o moleque vai jogar um futebol americano? Se ele não tiver um mínimozinho ali de espaço, de equipamento, né? Ou mesmo de beisebol, o moleque tem que ter o taco, né? Tem que ter a bola, né? Tem que ter a luva. Então, assim, o cara simplesmente consegue virar e falar assim: nós não temos cultura de futebol. É por isso. Como é que a gente vai ter um time bom? Quando a gente criar cultura de futebol. Entendeu? Mas é impressionante, os caras não conseguem ver. E você vê que por trás disso tem uma coisa meio escrotinha de dizer que o esporte americano ele é mais complexo, ele é mais refinado, ele exige um pouco mais do atleta, né? Não é igual ao futebol. Dito isso, a título de comédia, né? Eu recomendo vocês darem uma olhada nos posts do Colin Hurd, o falador de borracha oficial, a quantidade de borracha que ele tá falando sobre Copa do Mundo, né? Botando os Estados Unidos lá pra cima, tudo pelo engajamento, né? Botando os Estados Unidos lá pra cima, falando que o cartão do Trump tirou, não tem problema nenhum, que é isso mesmo, que a galera tem que parar de chorar. Aí agora ele mudou o tom, né? Porque eles tomaram na tarraqueta. Né? Mas tá lá, né? Mudou o tom, mas assim, não, mas é que, né? Aquela coisa. Então me espanta essa pequenez de visão de mundo que o estadunidense tem. Entendeu? Era simplesmente dizer assim: nós não temos cultura de futebol, por isso que a gente é ruim. A gente é ruim do cricket. Sacou? A gente é ruim de todos os esportes que a gente não tem. E aqueles que a gente é bom, por exemplo, tem muito surfista americano que vai bem e tal, não sei o que. Mas eles vêm da onde? Ele vem da Califórnia, ele vem do Havaí, ele não vem de Ohio, ele não vem de Iowa, ele não vem do Alabama. Óbvio, pô, porque você não tem cultura disso lá, meu amigo. Porra, é tão simples, né? Os caras não conseguem ver. Mas tudo bem, né? Eles podem falar essas borrachas aí. Soma-se a isso que eles tomam o café da manhã, almoço e janta de gesso, né? Não consegue dar uma ginga nem se for para poder salvar a mãe de ir pra forca. E, além de tudo, é mentira o que eles estão falando, né? Dá ganhos financeiros maiores, pô, entre os três maiores atletas bem pagos do mundo são 2 jogadores de futebol e um de golfe. É o Cristiano Ronaldo, aí tem o maluco do golfe lá, e o terceiro é o Messi. O quarto é o americano que joga basquete, é o LeBron James, que tá aí na estrada, tem o quê? 60 anos, mais ou menos, é o Milton Nascimento do basquete americano. É ele, né? É mais ou menos isso aí, né? Os outros caras do top 10 vai ter o Kevin Durant e tem o Stephen Curry, que é a única pessoa... Mas aí eu vou passar o pano pra eles, porque a comparação deles não é o quanto ganha o Cristiano Ronaldo com o LeBron. Calma, eu vou chegar lá. Quanto ganha o LeBron com o Pulisic. Então, mas aí eu vou chegar lá, calma, que eu vou chegar lá. E aí, você pode olhar... Não, você tem que comparar o Cristiano Ronaldo com o LeBron.
Porque você tem que olhar que é um planeta inteiro que joga bola. Não é só nos Estados Unidos. Entendeu? Os esportes americanos, entre aspas, que eles têm pra eles, tem um cara, um esporte genuinamente americano, coisa que entre os top 10 do mundo, que é o Shohei Ohtani, que tá em quinto lugar, que é do beisebol. Né? O resto ali, tem o Lewis Hamilton, que é o único da Fórmula 1. O Benzema, que é aí, tipo, um Washington Coração de Leão que deu certo na vida, tá entre os 10 mais bem pagos do mundo. Um pé duro daqueles que só faz gol. A única coisa que ele sabe fazer é gol. Então, e na média do futebol mundial, pelo número de atletas que praticam o esporte, é um esporte que paga muito mais do que o futebol americano, por exemplo, o beisebol. Então, é difícil entrar na cabeça do americano médio que existe um mundo, né? Existem pessoas fora dos Estados Unidos. Mas falando em si da seleção americana, a gente vê que a dedicação dos atletas americanos ao esporte foi muito grande. A seleção americana, quando a gente fez a Copa em 94 lá, não existia nenhuma liga profissional de futebol nos Estados Unidos. Hoje em dia a MLS é uma liga consolidada, tem vários atletas que saíram da MLS não só para a seleção americana, mas para a seleção de outros países que jogaram jogaram essa Copa do Mundo. Então vem evoluindo. Só que os Estados Unidos começou esse processo no fim da década de 90, enquanto o planeta inteiro começou na década de 30. Então vai demorar um tempo até eles chegarem lá. Não é da noite para o dia. É a mesma coisa que a gente quisesse comparar uma seleção brasileira de futebol americano com os Estados Unidos. Nós começamos depois deles. E é isso. Eu entendo que o argumento dos caras nessa logística de profissionalização dos Estados Unidos faz sentido. Porque o meia que sai do college ali e vai ser draftado para MLS, ele tem que comparar o salário dele de calouro de primeiro round com o salário de calouro de primeiro round da MLB, da NBA, talvez da NHL, mas aí já tá falando de um esporte que é bem diferente, né? Mas assim, da MLB, da NBA e da NFL, o salário de primeiro round. E com certeza o da MLS vai ser pior. Porque o cara que sai ali para ser o carregador de piano, e é o cara, porque a seleção também ela tem um policito só. O Brasil tem um Vini Júnior, o Brasil tem um Neymar, e ele tem que contar com dois Danilo, um Rafinha, um Douglas Santos, tem que ter os carregadores de piano também. Então acho que quando você pensa nesse nível que é o da profissionalização, a primeira ali, é claro que o cara que tem atleticismo suficiente para ir para uma outra liga, ele vai ganhar mais. Ele não sabe se ele vai estourar e poder pegar um contrato na Europa e bater de frente e virar uma lenda do esporte. Muito provavelmente não vai. E aí vem meu outro argumento. O deles eu acho que até faz sentido, mas não é por isso. Tá na cultura, tá na cintura dura, como diz o óleo do picolé de gesso aí, manhã, tarde e noite, e não é pra ser, cara. Não é. Existem, tanto culturalmente, quanto fisicamente, quanto questão de coordenação motora que você aprende na creche. Eles não vão jogar bola igual a gente joga, igual os outros países jogam. E tá tudo bem. Vão lá jogar a NFL deles e pronto. Né? A gente vai continuar vindo aqui falar deles jogando a NFL. E faz parte. E só um detalhe, assim, eu não vou estender a conversa, mas que eles ignoraram completamente. Que é o seguinte, o time feminino de futebol americano é altamente dominante. Qual que é a explicação? E aí você vê o degrau de remuneração da WNBA para Liga Feminina de Futebol, eu acho que a Liga Feminina de Futebol paga até melhor do que a WNBA. Então faz todo sentido o argumento dos caras. Isso que o Magal falou. Né? Posso dar uma dica de viagens aqui, Ticas? Um oferecimento Lelinho Turismo? Nem é oferecimento Lelinho Turismo. Mas uma dica de viagem que é oferecimento Lelinho Turismo. Se você estiver viajando nos Estados Unidos e você quer ter emoção, quer ver um jogo de basquete, vai no jogo da WNBA, filho. O ingresso é barato, a comida é boa, não vai estar cheio, você vai sentar bem, vai ter toda a experiência bacana de ver lá, o jogo é legal e você economiza, tá? Eu fui assistir lá o Los Angeles Sparks, maneiríssimo, me diverti um bocado, não gastei nada. Foi baratíssimo, tudo. Bobear o ingresso foi mais barato que o lanche. Então, excelente. Mas é isso, não valoriza, dá nisso aí, ó. Tem uma certa razão? Tem uma certa razão no argumento dos caras. Mas no fundo é só o exemplo que vocês deram. É o garotinho mimado que acha que se for devidamente motivado vai ser campeão de tudo. E não é assim que a banda toca. Não vai.
Falando em campeão de tudo, nada a ver, né? O casamento do ano foi na última sexta-feira. E os 1000 convidados que não puderam adentrar o Madison Square Garden com seus respectivos celulares, acho que por isso a gente não tem muitas imagens da festa, do evento, né? E ainda perderam um maravilhoso Argentina e Cabo Verde, que foi no mesmo horário. Mas, casamento da Tay-Tay com o nosso Travis Kelce, para 1000 convidados aproximadamente. Teve figuras desde Mike Vrabel e a esposa, que estão na segunda lua de mel aí, passando por Matthew e Kelly Stafford. Lembrando, a Kelly Stafford cornetou, e a gente trouxe aqui na época, a atenção que a Taylor Swift estava ganhando nos jogos do Chiefs, que ela começou a comparecer e depois começou a namorar o Travis Kelce. Mas a Tay-Tay não guarda rancor, Travis Kelce não guarda rancor no coração. Tava lá Matthew e Kelly Stafford, bonitinhos também. A gente só acompanhou o vídeo dos caras saindo do hotel, né? Porque quando chega lá, tem que dar o celular, não pode usar. Além dessas figuraças, o celebrante foi Adam Sandler e a cerimônia deve ter sido muito boa, né? Não sei. Teve Cooper Kupp, teve Juju Smith-Schuster. Vi várias fotos. E vocês? Algum destaque digno de nota deste casamento do ano no Madison Square Garden, na Meca? Disseram as más línguas que ela alugou na sexta-feira, porque sexta-feira é mais barato que no sábado para fazer esse tipo de evento de aluguel aí. Será que é verdade? Eu tenho um destaque, Ticas, que é a revolta dos estadunidenses, especialmente de nova-iorquinos, com 5 ruas do centro de Nova York fechadas por conta do casamento, em uma pré-véspera de feriado, cuja qual as pessoas estavam de folga para viajarem para os lugares onde estariam no 4 de julho, que é uma tradição americana. Ou seja, você desembarcava na Penn Station, que é a estação mais fantástica do planeta de metrô, você não conseguia sair para lugar nenhum, porque estava basicamente tudo fechado e só passava morador se tivesse a credencial correta. Teve morador que ficou de fora, porque estava voltando de viagem para poder passar o 4 de julho em Nova York. Conseguia chegar em casa. Na calçada. Exatamente, não conseguia chegar em casa. E aturando os fãs da Tay-Tay cantando aí, varando madrugada. Vi um V8 que estava lá dentro do Madison Square Garden com uma placa Just Married, que as pessoas especulam que eles tenham chegado no castelo que foi construído dentro do Madison Square Garden, que a gente vai ver se é verdade ou não daqui a alguns anos. E finalmente alguém resolveu as postagens crônicas da esposa do Mahomes, né? Tiraram o celular da moça, aí ela não conseguiu postar. Ela deve ter ficado... Ticas, se eu tivesse do casamento, eu ia ficar de olho nela. Imagina ela, imagina do George Kittle, essas wags que não conseguem ficar sem postar. Não consegue ficar. Você entra no perfil delas, as barrinhas do História tudo pequenininha, porque são 300 por dia. Imagina ir para um evento, você fica 4, 5 horas sem ter acesso ao celular. Crise de abstinência total, pô. Então, teve gente que saiu mais cedo do lugar por conta disso, né? E os fotógrafos ficaram registrando as pessoas que saíam, né? Porque com motoristas particulares, né? Obviamente, todo mundo do banco de trás do carro. Mas eu também só vi essas fotos por aí. Infelizmente, não estava presente, mas também não deixaria de ver a Argentina e Cabo Verde para poder ir no casamento. Diz que o Brady saiu cedaço, hein? Então, ele tava comprando e vendendo criptomoeda. Mas velho dorme cedo também, tem que considerar isso aí, né? E se você não vai, que eu não acho que eu acho que o Brady só encheu a cara lá no Super Bowl, lá em Tampa, né? Fora isso, também, ele não acha que ele não é de bebê. Aí você vai pro casamento, você não vai encher a cara. Vai embora cedo. Piadinha do Adam Sandler sóbrio. Aí é pegado. Não dá, é duro. Não, mas você esperava que fosse outra coisa? O tipo de humor da Taylor Swift é o Adam Sandler, gente. Mas sem dúvida. E vou te falar mais, tá? Eu já não casaria com a Taylor Swift, não que ela tenha interesse em casar comigo, mas eu já não casaria com a Taylor Swift porque eu li em algum lugar que ela falou assim que mesmo antes de conhecer o Travis Kelce e tal, que ela jamais faria um casamento pequeno. Que em hipótese alguma o casamento dela seria pequeno. Isso aí pra mim já era, filha, então vai seguir seu rumo aí. Segue seu rumo. Não, segue seu rumo. Pra mim já não ia funcionar. Mas, Ticas, eu aqui, né, jornalismo, verdade,
eu fiz uma curadoria de pessoas importantes aqui que foram e que ninguém falou, pô. Tá? Vou começar com a minha querida, quem é fã vai saber pelo nome, a minha querida Mariska Hargitay. Quem é Mariska Hargitay? Quem é garoto não sabe, quem é bobo não sabe, quem não entende cultura não sabe. Aquele do Law and Order, pô. Porra, a maior detetive do Law and Order, porra. Mariska Hargitay. Tava lá no casamento. Já foi meu crush muitos anos. Muitos anos já tive crush na Mariska Hargitay. Meu querido Sacha Baron Cohen, o Borá, estava lá também. Devia ser o celebrante. Se fosse o meu casamento, muito seria melhor. O celebrante. Ele, o ditador. Ele ouviria piada sóbrio. O Sacha Baron Cohen deve contar umas piadas boas sóbrio. Me espantou, esse aqui me espantou. Também bastante no casamento assim, né? O queridão do brasileiro médio, o queridão do brasileiro fã de Outlet, o senhor Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger estava lá também, o senhor Tommy. Imagino que usando a própria marca, né? Chuto eu. Tava também o Steven Spielberg, esse eu confesso que eu fiquei meio assim, fazendo o quê? Porra, um senhor de idade se meter num circo desse a troco de quê? Ele dirigiu o vídeo do casamento. A troco de quê? Eu fui até conferir. Pô, o Steven Spielberg tá com 79 anos, cara. Meu amigo, se eu sou rico e famoso com 79 anos, você acha que eu vou em casamento de celebridadezinha pop com um jogador de futebol americano? Eu ia amigo, da Zendaya, eu ia. Ô Wallace, se eu for rico e famoso com 79 anos, pra você me tirar de casa, meu amigo. Ah, meu amigo. Você vai ter que ter um motivo, assim, muito do bom pra você me tirar. Porque começa que a minha casa vai ser foda. Já vai ser feita para eu não ter que sair de casa. Você não vai me tirar de casa, meu amigo. Então me espantou o seu Steven Spielberg pegar friagem, pegar sereno, né? Correndo o risco aí de uma pneumonia pra ir em casamento. E o último, Ticas, esse eu guardei especial pra você, porque você é um músico. Paul McCartney estava lá. Que é outro também me espanta. Né? Perigando um sereno. O Zezinho da banda da Taylor Swift. Perigando um sereno, perigando a pneumonia, um senhor de idade também. Um senhor de idade que aprontou das suas na juventude. Não, mas esse gosta de festa. O Paul McCartney gosta de festa. Ele, quando vem no Brasil, tem noites viradas aí do Paul McCartney. Mas gostar de festa e poder ficar na festa são coisas diferentes. Não, mas aí eu traço essa relação de maneira muito mais direta. Tay-Tay tá aí, pô, carreira musical consolidada há muito tempo. Com certeza já teve ali aquele papo com o Paul McCartney, sou sua fã, sou seu fã, tarará. Beleza, agora a mulher do Law & Order e o Cooper Cup, eu já fico assim, pô, Cooper Cup jogou onde? Fez college junto, será? Porque jogou a carreira inteira no Rams, agora tá no... Por que Cooper Cup? Entendeu? Mas jogador aleatório tem muito. Order? Não, aí não, pô. O aí você tá desrespeitando. Por quê? Mas o Paul McCartney não, o Paul McCartney assim... Acho que a relação é mais direta. Não desrespeite Mariska Hargitay, não. Aí nós vamos ter um problema aqui nesse podcast. Como é que fala o nome? Mariska Hargitay. Pô, difícil pra caramba. É porque você não tem emoção no seu coração quando você ouve um tum-tum. Essa época eu só assisti Arquivo X. Pô, aí você deu mole. Mas o último ponto aqui sobre Paul McCartney. Não entendo exatamente por causa disso, Ticas. Paul McCartney não precisa de Taylor Swift. Ele quer o quê? Descolar um feat com ela? Me bota uma música sua? Porra. Não tem nada pra ele ganhar ali. E de novo, se é um casamento que você vai com essa quantidade de celebridade, você imagina a muvuca, a quantidade de fotógrafo, o conversê desse povo, porque eu peguei, só pra vocês saberem, eu peguei a lista inteira das celebridades pra bater. E me senti muito velho, porque 80% eu não faço ideia de quem é. Pra mim é um nome inventado. Inventaram o nome, entendeu? Então assim, me espantou. Agora, o senhor Paul McCartney e o senhor Steven Spielberg e outros senhores de idade, eu vou bater aqui o meu pé na mesa. Não tem que estar pegando sereno depois dessa idade. Pega uma pneumonia aí, é complicado, pô. Não é igual um jovem, não, entendeu? Não vai tomar uma vitamina C e melhorar, não, cara. Melhor ficar em casa, construir uma casa. Eu duvido que um Ticas rico e famoso ia sair de casa para casamento de celebridade. Não ia mesmo, mas não ia mesmo. E se fosse, faria estilo Tom Brady. Ia sair para voltar cedo.
Não quer negócio de confusão, de convencer, não. O Magal, vou ter que fazer a versão jovem da lista aí, então. Já que você pegou os idosos todos aí. Falar nisso, ó, na lista de casamento, quem tava lá no casamento, provavelmente, porque a gente nunca sabe o que ele tá aprontando, é o seu Lelim, que está mandando recado aqui pra você no chat, falando que depois de peregrinar por várias Trader Joe's em busca da bolsa do Magal, ele está na Ross, Dress for Less. Agora ele está no paraíso, falou que é mais caótico lá do que o episódio comandado por você. A Ross, se você chegar às 10 horas da manhã, ela já tá caótica. Imagine ele que chegou agora às 8h30 da noite, horário local. Imagine o estado do caos dentro daquela loja de departamentos. Então, realmente, o episódio caótico do Magal, ele fica organizadinho, perto do cenário que o nosso Lelinho tá enfrentando. Barra pesada, hein? Eu tô com dó, o Lelinho tá trabalhando demais essa Copa do Mundo, que esse homem trabalhou, meu amigo, pude acompanhar de perto, e realmente, se você acompanhar, você também vai se solidarizar. Este homem trabalha muito, nossa senhora, tem 40 dias que ele tá nos Estados Unidos, provavelmente passou ali pelo casamento da Teitei, mas tá aí, trabalhando, este homem trabalha. Manda um abraço também pro Daniel Genro, que marcou sua presença aqui, chegando para dar o like, ouvir amanhã na íntegra, e abraço pra galera pós-Copa. Pós-Copa, estamos precisando nos abraçar. Para terminar o casamento da Teitei, as fotinhas bonitas que vimos, né, na internet aí, só em volta, porque por dentro nada foi divulgado, nada foi permitido. Eu queria saber mesmo se a namorada do pai do Travis foi. Aquela que ele botou o nome lá em cima da hora de qualquer jeito e levou a tiracolo, causando aquele climão maneiro na família, né? Tá lá o Jason Kelce com aquelas 4 meninas aprontando, faltando braço, aí entrega, não, deixa que eu pego, não precisa não. Chegando na família agora, melhor não te dar esse trabalho, né? Aquela coisa assim meio, né? Aquele começo de relação num momento de evento social, complicado, hein? Complicado. Mas quem que me chamou a atenção? Teve o Russell Wilson e Ciara também, mas aí a Ciara, se é amiga da Teitei, né? Uma certa relação. Eles moram lá. Muito interessante, eles moram ali do lado, né? É. Interessante. Jornalismo verdade da NFL também. Parece que a bancada inteira da Amazon Prime Video do Thursday Night Football e da Fox Sports de domingo, que tem os direitos de transmissão que cobre a NFL, estava no casamento. Então já estão conjecturando. Aí tudo bem, o pessoal da Amazon, a Amazon distribui o podcast do Travis com o Jason New Heights. Mas tudo indica que o povo da transmissão, do direito de transmissão da NFL, é um povo diferente. Estava todo mundo lá em peso. Então já estão conjecturando que em 2027, Travis aposentado, pode ir direto para o cargo de comentarista ou do Thursday Night Football ou da tarde de domingo pela Fox, ou nos dois, já pensou? Às vezes pega os dois. Interessante a gente acompanhar aí. Com certeza, ele se aposentando no dia seguinte, ele tá na mídia. Não sei se comentando o jogo, mas fazendo alguma coisa na mídia é fato. Tanto que o New Heights já é um podcast dos mais ouvidos aí nos Estados Unidos. Então, ficou essa trivia da galera do jornalismo presente no casamento de Teitei e Travis Kelce, tá? Passamos assim, ó. Sermos convidados também. Passamos perto. Igual o Magal passou de ter o interesse da Teitei, como ele comentou aí no começo do argumento dele. Talvez por isso não tenha sido convidado. Pode ser só essa menina tem ranço, né? Dizem também as más línguas que escolheu o dia 3 de julho para casar, porque caso dê errado, o 4 de julho vai ter um lançamento aí, contando por que deu errado, virando sucesso, hitando no Spotify, com algum trocadilho de dependência. Então, faz todo sentido, já comprei como verdade. Deixando o nosso abraço pro Fabiano Bispo, nosso OL de estimação que chegou aqui deixando o like, nosso web developer do www.nfletc.com.br. Se você nunca entrou, entre lá, veja as nossas carinhas bonitas, dê um play também para prestigiar. Nos despedimos em ritmo de Copa, agora o ritmo mais amargo, né? Vai rareando os jogos. Amanhã, por exemplo, na quarta, não tem jogo, então você não tem desculpa para não ouvir o NFL, etc. As quartas de final vem aí, não temos os times as seleções que gostaríamos que estivessem, mas vamos com o que temos, né, Wally? Vamos com o que temos e vamos Marrocos. É isso aí. Saudade mesmo, eu tô do Ravens e do Flamengo. E você, Magal? Do Flamengo sim. Do Giants já teve as dúvidas. Eu já tô naquele estado, eu só quero que o Jackson Dart pare de fazer merda. Só isso. Fica quieto, sai da rede social, vai treinar. Só isso que eu quero. Ou comece a fazer merda em campo, né? Que aí pelo menos limita. Ou pelo menos isso.
Pelo menos isso. E nesse caso, quanto mais tempo de férias, pior, né? É por isso que o NFL Etc. não tira férias. Semana que vem estaremos de volta. Um abraço e valeu! Beijo! Valeu!